A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa live. Lembrando que hoje nós estaremos falando o 31º capítulo de Uma Vida com Propósito. O autor Rick Warren. Nós estamos usando esse livro como base de estudo, ok? Lembrando que nós já falamos aí numa vida com propósito, propósito número 1, do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 ao 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do 22 ao 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E o capítulo 29, aceitando a sua missão. Capítulo 30, moldado para servir a Deus. E o capítulo 31, que é o de hoje, entendendo a sua forma. Lembrando que são 40 capítulos. Gostaria que você estivesse já compartilhando, curtindo. Com certeza será bênção para a tua vida e para aqueles que vão estar assistindo. Lembrando que nós temos aí o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode acessar também lá no YouTube. No YouTube não é ao vivo. O Face sempre nós temos ao vivo. No YouTube você tem sim ali e você pode colocar Igreja Batista Eulan e curtir a nossa página. Também no Instagram, nós estamos lá para a glória de Deus. No Facebook, você que ainda não curtiu, você pode na sua página colocar na lupinha Igreja Batista Eulan, curtir e ativar notificação em nome de Jesus. Que bom tê-lo aí conosco. Vamos ver como está o nosso som, se está bem. Isso que é importante. Está bom, graças a Deus. Isso que é muito bom. Vamos lá agora dar continuidade sobre esse tema, entendendo a sua forma. Lembrando que você pode sim estar aí já compartilhando para abençoar outras pessoas. Voltando aqui, nós estamos no capítulo 31, entendendo a sua forma. Tu moldaste primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Pois tu me formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Aqui, trazendo para uma linguagem mais fácil de hoje. Então, voltando, tu moldaste primeiro por dentro e depois por fora. Foi isso que Deus fez comigo, com você, no ventre da nossa mãe. Somente você pode ser você. Olha que coisa linda. Somente você pode ser você e somente eu posso ser eu. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Nós somos exclusivos. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Ainda que possamos sim ser substituíveis, mas com certeza você é você e acabou. Não terá outro. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. Olha o que a Bíblia diz. Existem tipos diferentes de dons. Existem maneiras diferentes de servir. E há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Está lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No capítulo anterior, que foi o capítulo 30, nós vimos as duas primeiras formas que Deus projetou para mim, para você e para todos que estão aí assistindo, né, essa live, e podemos dizer que todos os que estão servindo a Deus.
No capítulo anterior, como vimos duas primeiras. A primeira foi dons espirituais. Se você ainda não assistiu, recomendo assistir o capítulo 30, para você entender melhor. E não somente o 30, mas todos os capítulos que nós fizemos até agora, são 31 com o de hoje, estão todos gravados, estão lá no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br e também está no YouTube. Amém? Então, voltando, seus dons espirituais é a formação espiritual e o seu coração, opções do coração. Essas duas formas nós já falamos. E agora nós vamos ver mais 3, porque no total são 5. O resto da sua configuração, ou seja, Deus nos configurou em 5 formas. Então, primeiro, dons espirituais, a formação espiritual. Segundo, o nosso coração, opções do nosso coração. E agora o terceiro, forma aplicando seus recursos pessoais. Seus recursos pessoais são os talentos naturais com as quais você nasceu. Deus deu talento natural para mim e para você. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras, já nascem falando, não é verdade? Tem umas pessoas que têm mais facilidade para falar do que outras. Algumas pessoas também têm o quê? A habilidade atléticas naturais, destacando-se em agilidade física. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica, têm essa facilidade. São então ali os talentos que Deus foi dando a cada um. Quando Deus quis criar o tabernáculo, lá, no templo, ao mesmo tempo, e Deus levantando aí pessoas para serem adoradores no templo, no tabernáculo, e diz assim, e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos que fossem formados com destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar todo tipo da obra artesanal. Êxodo 31, do 3 ao 5. E o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício, ou seja, na construção ali da Arca da Aliança, com todos os detalhes, o candelabro e tudo mais. Deus escolheu essas pessoas e deu a eles essa capacidade. Então, todos nós, se temos alguma capacidade, vem de Deus. Voltando aqui, hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades, bem como milhares de outras, para que as pessoas possam servi-lo. Todas as suas habilidades vêm de Deus. Aquilo que você tem, com certeza vem de Deus. Aquilo que eu tenho também vem de Deus. Até mesmo a habilidade usada para o pecado foram dadas por Deus, sabia disso? Mesmo aquela habilidade, até mesmo para o pecado, vem de Deus. Infelizmente, apenas essas pessoas estão usando aquelas habilidades para o mal e de forma imprópria. Mas não foi para isso que Deus deu essas habilidades. A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer bem determinadas coisas, visto que sua capacidade natural vieram de Deus. Elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. E aqui nós temos em Romanos 12, 6, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, Deus nos deu, já está dado. A única coisa você vai ter que descobrir, você vai ter que desenvolver. Então é uma capacidade que Deus vai te dando. Colocando para os dias atuais. Hoje, se nós estamos fazendo essa live aqui, confesso a vocês que quando nós sempre tivemos o nosso site funcionando.
E os nossos cultos, nós sempre gravamos as mensagens e editamos as mensagens e colocamos lá, editado, sem nenhum defeito, arrumadinho, bonitinho. Eu nunca quis fazer ao vivo, porque eu sei ao vivo você pode errar, e se erra você não tem como mudar. Então era sempre uma barreira para eu fazer ao vivo. Diante da pandemia não teve outra situação. Para começar, eu já tinha feito rádio, tanto na Batista Renovada como na Igreja Manancial, tive a oportunidade de fazer algum tempo, né, de rádio, mas eu não tinha habilidade de fazer ao vivo. E quando veio o desafio, não foi fácil, não somente na questão de saber que você está sendo gravado ao vivo, as pessoas estão te vendo, se você erra, não tem o que fazer, vão ver os seus erros também, mas ao mesmo tempo as gravações, como trabalhar, como adquirir todo até mesmo, né, o que nós temos aqui, o nosso cenário, a iluminação, tudo isso, a questão da voz, de como chegar até você, foi tudo trabalhado, não foi fácil, foi um desafio. E também uma coisa que eu me recordo, eu sempre estive ajudando, auxiliando os pastores. De alguma forma, sempre estive ao lado deles, sendo canal de bênção, auxiliando naquilo que eles precisavam. E nunca quis ser pastor. Eu sempre corri de ser, ainda que eu já pastoreei várias vezes, mesmo antes da Igreja Batista Eulã, tanto na Assembleia de Deus como na Manancial, e posso assim dizer, até na Batista Renovada, de alguma forma, estávamos ali, ainda que não tinham título, mas eram pastores, porque ajudava nessa missão. Mas eu sempre corri porque eu sabia o desafio que é você ser um pastor e o desgaste e cuidar de gente não é fácil. Muitas vezes eu falo que é mais fácil cuidar, né, de muitas vezes de animais do que de gente, porque as pessoas são complicadas. E eu sabia o desgaste que os meus pastores na época sentiam e eu falei, não quero isso para mim. Corri, mas não teve jeito. Deus foi afunilando, funilando, e de repente Deus me fez estar hoje assumindo, sim, um trabalho num pastoreio. Hoje eu sou presidente da Igreja Batista Eulã, nós estamos com a igreja há 8 anos, para a glória de Deus, mas foi todo um processo de seminário, todo um processo também de erros e acertos para estar onde estamos. Então eu quero dizer para você que são talentos, capacidades que Deus foi dando. Os erros nós fomos aproveitando para trazer, sim, para o nosso ministério, para ajudar aqueles também que precisam de ser orientados, de ser direcionados. E isso eu creio que só veio para somar na vida das pessoas, para abençoá-las. E isso é muito importante. Então, voltando, que quando nós olhamos aqui que Deus usa, sim, né, cada situação ele capacita, ele abençoa, e isso é maravilhoso. Agora, para você saber, você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas. Como eu disse, essa questão de fazer ao vivo, eu nunca tinha feito. Então agora, o que acontece? Era uma habilidade que possivelmente eu tinha, mas não era explorada. A situação fez que eu assim o fizesse. Assim também, quantas habilidades você deve ter que você talvez não explorou. Uma outra coisa que vem aqui à minha memória, é quando nós começamos o ministério da Igreja Batista Eulã, eu sabia tocar violão, mas eu falo assim, eu arranho o violão, eu não toco violão. E quando nós começamos, nós não tinha ninguém para tocar violão. E eu então comecei lá a tocar, pensando, olha, daqui 6 meses, 1 ano, vai ter gente aqui para tocar. E foi passando 1 ano, não veio. Nisso a gente até convidava pessoas, olha, alguém quer aprender, a igreja até paga. É claro que nessa parte, infelizmente, nem todos têm a mesma visão e não apareceu. Nisso, então, eu vi a necessidade, a minha esposa se dispôs e nós então começamos a investir nela com a capacidade do teclado. Ela teve a capacidade, graças a Deus, de aprender, em 1 ano estava tocando. Também não é expert, mas hoje ela toca e me ajuda no ministério. Lá na frente também nós tivemos outras situações para tocar e sempre aquela dificuldade. E eu falo assim que muitas vezes o ministério do louvor na igreja não é fácil, porque o inimigo também ataca de todos os lados. E nós tivemos várias situações no louvor com dificuldades também. E quando a gente foi percebendo que havia necessidade do louvor, de pessoas para tocar, e não tendo a mão de obra, nisso meu filho foi crescendo, lá vai nós investir na bateria com ele.
Hoje ele também toca a bateria, graças a Deus. E hoje nós temos a irmã Letícia, que está aí também. Eu ensinei para ela um pouquinho que eu sei, e nisso ela foi desenvolvendo. Hoje ela está fazendo aula e tudo mais, e sendo capacitada. Mas são situações que eu estou trazendo para você, que no primeiro momento eu quero dizer para você que eu sabia sim tocar, mas com esses anos eu tive que aperfeiçoar, eu tive que me desenvolver. E hoje, muitas vezes eu vou em visitas, né? A gente tinha essa facilidade de ir e levava o violão e cantava e adorava ao Senhor. E aí sim eu pude entender os propósitos de Deus. Porque se eu não tivesse talvez desenvolvido esse ministério na igreja para louvar e adorar ao Senhor, talvez hoje essas pessoas que nós tivemos, várias pessoas, oportunidade de levar, que estavam na cama, doentes, e nos alegramos o coração delas cantando, louvando, de maneira nenhuma eu ia conseguir fazer isso, mas são habilidades que foi sim acrescentadas. Eu creio que a gente já tinha, a única coisa que foi agora explorada. Então você com certeza tem habilidades, precisam ser exploradas. E voltando aqui, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas estão latentes dentro de você. Então, enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade de aprender. E nós não podemos deixar de aprender. Eu vejo pela minha mãe, né? Minha mãe tem 93 anos. Até hoje ela desenha. Ela tem a dificuldade de andar e tal, mas ela pega lá e começa a pintar, desenhando com lápis de cor, que eu fico maravilhado de ver a maneira que ela faz. E isso também ocupa a cabeça. Agora, imagina se ela aos 93 anos, não tenho mais condições, não vou fazer mais nada. Então é aquela coisa, nós precisamos explorar aquilo que Deus nos deu. E nós temos muita coisa ainda para desenvolver. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades de habilidade. Já pensou? Então não é só uma habilidade, tem de 500 a 700 capacidades de habilidade. Muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos na nossa mente. Sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Não é fácil não, igual eu estou aqui, muitas vezes eu tenho que lidar com situações para trazer para você, e quem faz isso? A nossa mente, é a capacidade que Deus nos dá. Como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando, ou seja, mesmo nós estamos pensando aqui, o nosso sistema digestivo está trabalhando, ele não para de trabalhar aqui para, agora o cérebro precisa funcionar. Não, tudo está funcionando, o coração está batendo, então é algo magnífico que Deus nos fez. Sua mente, então, pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Seu olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. Já pensou? Seu tato pode detectar um elemento com um micro de espessura, e sua língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades, ok? Incríveis, uma maravilhosa criação de Deus. Então, Deus nos fez assim. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Então, dentro da igreja, nós que somos líderes, nós temos que estar descobrindo esses talentos. Pessoas realmente que têm ali dentro da igreja e que podem ter esses potenciais. E é claro que desejam também servir, porque muitas vezes têm o potencial, mas não querem servir, aí não tem o que fazer. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo disse, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia é cheia de exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas mencionadas nas Escrituras. Então, Deus nos deu capacidade artística, com certeza nós temos essa capacidade, capacidade arquitetônica, de arquitetar, as coisas, administração, ou seja, administrar, culinária,
é uma capacidade de você, sim. Tem pessoas que não conseguem fazer um bolo, fazer uma comida. E tem pessoas que já têm talento para isso. Construção de navios, de carros, na verdade. Produção de doces. Tem pessoas que fazem doces, bolos aí maravilhosamente. Capacidade para debates. Desenho, já viu pessoas desenhando? Embalsamamento, bordados, tem pessoas que fazem bordado espetacular. Gravação, agricultura, pesca, jardinagem, tem a arte, né, a jardinagem, liderança, gerenciamento, serviço de alvenaria, tem pedreiros aí que, são espetaculares. Composição, compõe música, não é verdade? Produção até mesmo de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidade com maquinárias, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura, poesia, computadores, não é verdade? E muito mais. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Eu sempre costumo dizer, é importante você saber de tudo um pouco, né? Tem pessoas que muitas vezes ela só sabe uma ou duas coisas. Não, ela tem que saber muita coisa, porque pode chegar o dias maus e aí você vai ficar em aperto. Mas você sabendo de um monte de coisa, na hora que chegar os dias maus, você vai ter aonde buscar o socorro. Então, graças a Deus. Eu falo assim, né, que hoje dentro do pastoreio, que Deus me deu essa possibilidade, mas também não estamos só limitados ao pastoreio. Sabemos mexer com o computador, sabemos mexer com a câmera, sabemos mexer muitas vezes aí com a internet, sabemos também trabalhar com pintura, com pedreiro, já fui pedreiro já também, né? Fazer aí construção, jardinagem. Então a gente, né, não tem preguiça para fazer, para realmente trabalhar. É bom saber de tudo um pouco, porque se acontecer alguma situação, você tem como desenvolver aquilo que você tem como habilidade. Então, eu já fui marceneiro, eu já trabalhei muitas vezes, já fiz curso também, até mesmo de tornearia mecânica. Então, tudo isso a gente tem no currículo. E quanto mais a gente aprender, nunca é demais, principalmente nos dias que estamos vivendo. É claro que depois, se você desenvolver naquilo que você foi chamado, é claro que é bem melhor. Mas nada do que você aprendeu vai ser desperdiçado. Vamos ali na continuação. Deus tem um lugar em sua igreja, onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe a você achar este lugar. Então, dentro da igreja, você tem um lugar, com certeza. Pode ser no ministério para pregar, pode ser no louvor, pode ser para tocar. Lembra que eu falei aqui na igreja, procurando, não acha? Porque muitas vezes não é só tocar. Muitas vezes o músico da igreja, o grande problema dos músicos é que muitas vezes eles querem só tocar, só cantar. Está lá na frente. Mas o pior do músico que é necessário é o ensaio. E a maioria deles não querem ensaiar. Não querem pagar o preço, porque você cantar sozinho é uma coisa. Agora, quando você tem que cantar em conjunto, precisa ter um ensaio até mesmo para estar em concordância naqueles que estão tocando. E muitas vezes o ensaio leva tempo, é cansativo, é preço a ser pago. Até mesmo a mensagem, né? É fácil a gente ver pessoas pregando ali e tal, mas não sabe muitas vezes o tempo que a gente demorou para orar, até mesmo para estudar, para trazer uma boa mensagem, para edificar você. Então não é fácil. Tudo tem um preço, mas como eu volto a dizer, você tem sim o seu espaço. Um trabalho com criança, entendeu? Você pode desenvolver um trabalho, muitas vezes na cadeia evangelizando, muitas vezes no hospital, muitas vezes no evangelismo na rua, entendeu? Até mesmo na questão da igreja, da limpeza. Ah, pastor, mas limpar a igreja é sim também um ministério. Eu limpo a igreja. A minha esposa, que é a pastora Bia, a gente limpa banheiro aqui. É aquela coisa, Jesus que é Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. E ele foi lavar os pés dos discípulos.
eu sempre costumo dizer, quer saber o que tem no coração do homem? Dá cargo para ele, dá poder. Aí você vai saber o que tem naquele coração. Então eu vejo assim, se um bom servo é aquele que começa lá embaixo. Ó, pastor, conte comigo. Tá precisando limpar a igreja? Ó, que dia que é? Precisa lavar as cadeiras? Ó, pastor, precisa lá fazer uma visita lá? Conte comigo. Muitas vezes no anonimato, eis-me aqui. Muitas vezes com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição, com a sua vida de oração. Talvez você está ali, ó, ninguém está vendo, mas você está orando. São habilidades que Deus deu e é isso que importa. É aquela coisa, você quer muitas vezes fazer para Deus ou para o homem? Se fazer para o homem, é claro que você vai querer ser notado. Mas se você faz para Deus, é Ele que vê e é Ele que te recompensa. Até mesmo na contribuição. Voltando aqui. Deus dá a algumas pessoas a habilidade de ganhar muito dinheiro. Olha só, é Deus que dá. Moisés disse aos israelitas, mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8,18. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Se você possui essa habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade veio de Deus e dê o crédito a Ele. Então essa questão de você conseguir, sim, ser próspero, tudo veio de Deus, então dê a Ele crédito. Segundo, use a sua empresa ou seu negócio para auxiliar a necessidade dos outros e partilhe a sua fé com os que não creem, para que eles também possam crer. E em terceiro, devolva ao menos o dízimo, ok? Ou 10% do lucro para Deus, com ato de adoração. Olha Deuteronômio 14, 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Eu sempre costumo dizer que quem dá a semente é Deus. E se nós comermos a semente que Deus nos dá, que é o nosso salário, que é aquilo que Ele coloca em nossas mãos, vai chegar um dia que vai faltar. Porque se você não tiver semente para plantar, como é que vai ter a multiplicação da sementeira? Então, se Deus está te dando, plante essa semente através do seu dízimo, da sua oferta, da sua generosidade. Olha Malaquias 3, do 8 ao 11. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? As pessoas muitas vezes olham para os corruptos aí, né, e chamamos de ladrões, que estão roubando a nação, mas também nós roubamos a Deus, não é nem o homem, roubamos a Deus. Quando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É Deus que está dizendo, vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou dar o dízimo não, porque o pastor lá vai, o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Eu quero dizer para você que antes de ser pastor eu sempre fui membro, e eu sempre fui dizimista. E independente do que o pastor ia fazer ou não, eu obedecia a palavra, eu levava o meu dízimo. Agora, se ele ia roubar ou não o dízimo, problema dele. Era ele com Deus. Assim também hoje, em relação aqui com o pastor, primeiramente eu também, os irmãos sabem aqui da igreja, minhas ovelhas, que eu sou exemplo, eu dou o meu dízimo. Eu, como pastor, sou dizimista. A segunda coisa que os irmãos sabem aqui da nossa igreja, que eu sou muito transparente
quando nós estamos aqui, inclusive os irmãos que vêm dar o dízimo aqui, nós temos o nosso livro caixa. Quando ele vem dar o dízimo, a maioria que vem aqui, acho que é 100%, eu pego, marco no caderno, assino e chamo ele para assinar também. E eu vou dormir tranquilo, porque realmente eu não tenho que me preocupar. Estou fazendo para Deus, estou fazendo o meu melhor, e é aquilo que Deus quer que nós façamos, que possamos fazer o melhor. Tem pessoas que muitas vezes falam, eu não vou dar o dízimo, pessoas aí, o mundo, mas muitas vezes ela dá o dízimo não para Deus, mas para o diabo. Por quê? O cigarro, a bebida, a prostituição, muitas vezes as doenças, no final o cálculo dá mais do que o dízimo, e elas dão para o diabo. E muitas vezes deixam de trazer para Deus, sendo que a promessa que ele diz, eu vou abrir a janela dos céus, vou derramar a maior abastança e vou repreender o devorador. Então seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Essa é a importância. Agora, se você não for fiel, fique tranquilo. Eu falo sempre aqui o pessoal da igreja, olha, quem não for fiel aqui, pode ter a certeza, a obra não é minha, é de Deus, ele vai levantar outro e vai abençoar o outro, e você vai deixar de receber a sua bênção, porque você preferiu ser infiel. Então não seja infiel, seja fiel ao Senhor. E por fim, fixe para si a meta de ser um construtor do reino, em vez de ser um construtor de riqueza. E vou explicar isso melhor no capítulo 33. Nós estamos no 31, então 32, 33 lá na frente. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa na Terra que pode usar suas habilidades. Ninguém mais pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui a configuração exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus equipa você com tudo o que você necessita para fazer a sua vontade. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Amém? É Ele que nos aperfeiçoa. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você deve examinar seriamente em que você é bom e para que não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, não esperará que você seja cantor de ópera. Deus jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, a habilidade que você efetivamente tem são um forte indício do que Deus quer que você faça com sua vida. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para você. E se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos de Deus para a sua vida incluem tal habilidade de alguma forma. Deus não desperdiça habilidade, pode ter certeza, Ele combina nosso chamado com nossas habilidades. Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida. Deus a concedeu para que você exerça seu ministério. Pedro disse, Deus deu a cada um de vocês alguma capacidade especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção de Deus. Então Deus nos deu para compartilhar. 1 Pedro 4,10. Enquanto esse livro aqui, que nós estamos usando como base de estudo, Rick Warren, Uma Vida com Propósito, estava sendo escrito, aproximadamente, segundo o autor, o Rick Warren, 7.000 pessoas estavam usando as suas habilidades para o ministério na igreja de Saddleback, ok? Lá onde ele estava pastoreando, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros doados, lá nos Estados Unidos é mais chique, né? Para que sejam dados aos necessitados, achando os melhores negócios para as compras da igreja. Então tinha uma equipe que era como a igreja grande, a fazer as compras para ter menos gasto, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, projetando arte, programas e prédios, fornecendo tratamento de saúde, né? Muitas pessoas têm aí, são dentistas, de repente, pastor, conte comigo, né? Se tiver alguém na igreja que está precisando para fazer aí, né, muitas vezes uma limpeza e não tem recurso, quem sabe a gente pode usar isso para evangelizar. Ou é um médico, ou é um enfermeiro, de repente, pastor, eu posso usar aqui um dia da semana para ficar aqui à disposição para medir pressão, que seja. Isso é
um talento que Deus deu. E de repente pode ser usado para ser um atrativo para trazer vidas para Cristo. Achando os melhores negócios para a compra da igreja, tratando com paisagismo, organizando arquivos, projetando arte, como eu disse aqui, preparando refeições. Quantas pessoas têm a habilidade de fazer comidas? E muitas vezes sente no coração de fazer ali alimentos para dar para os pobres, para dar para os mendigos. Amém, glória a Deus, são talentos que Deus deu, condições, né, para fazer isso. Compondo músicas, ensinando música. Quantas vezes eu ensinei aqui o violão, o meu basicão, que eu sei para as pessoas. E quantas pessoas hoje tocam melhor do que eu, porque eu ensinei aquele pouquinho. Então aquilo que você tem, você pode usar sim, para incentivar outros. Escrevendo proposta de subvenções, treinando times, de repente lá, né, do time de futebol, vou lá fazer um time, de repente, para ajudar, e ali fala de Cristo, ora, né, tem um propósito. Fazendo pesquisa para sermões, ou traduzindo e realizando centenas de outras tarefas especializadas. Dizemos aos novos membros, não importa no que você é bom, seja o que for, você deve estar fazendo para a sua igreja. Naquilo que Deus te levantou, faça para o Senhor. Então agora, a quarta forma, usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2 trilhões e 400 e alguma coisa de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel com 60 mil quilômetros. Então, praticamente é impossível achar alguém igual a você, igual a mim. Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10 seguido de 76 zeros. Um número muito menor que as possibilidades do seu DNA. Sua singularidade é um fato científico de vida. Quando Deus o fez, ele quebrou a forma. Então, sabe aquela forma, a forma que faz o bolo? Então, Deus nos fez e quando a gente estava pronto, ele joga a forma fora. Então, não existe outro igual a gente. Mesmo, né, aqui as digitais e tudo mais, graças a Deus. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você ou igual a mim. É óbvio que Deus aprecia a diversidade, né? Deus não quer tudo, muitas vezes, ali idêntico, entendeu? Ou muitas vezes só uma coisa só. Não, Deus quer a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós como uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e extrovertidos. Introvertido é aquela pessoa, né, que é mais quietinha. O extrovertido, ele é mais brincalhão. Fez as pessoas que gostam de rotina. Você gosta de fazer rotina? Né? E tem aquelas pessoas que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais e as outras emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa os tipos de personalidades. O exemplo: Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender porque algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos todos apenas baunilha. Já pensou? Felizmente as pessoas vêm em mais de 31 sabores.
Seu modo de ser ou personalidade afetará como e onde você usará suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de forma distinta. Marceneiros sabem que é mais fácil trabalhar no sentido de fibras de madeira do que de modo perpendicular a elas. Do mesmo modo, quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. Exige-se quantidades extras de esforço e energia, e os melhores resultados não são atingidos. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca funciona. Então seja você mesmo. Não adianta você querer copiar o ministério do outro. Não vai dar certo. Então que você seja você mesmo, a sua autenticidade. Deus vai te usar do seu jeito. Isso que é importante. Você não detém a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus o fez para ser você. Você pode aprender a partir do exemplo de outras pessoas. Você pode pegar o exemplo do outro, mas nunca querer ser igual ao outro naquilo que ele faz. Mas deve filtrar o que aprende através da sua própria forma. Hoje em dia existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-la a compreender sua personalidade. Inclusive, um deles é o que nós estamos estudando aqui, Uma Vida com Propósito. Ok? Para que você possa determinar como usá-la para Deus. Como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Que você está sendo você mesmo. E Deus está te usando daquele jeito. E você então se sente realizado. Outra forma, utilizando suas áreas de experiência. Essa é a quinta e última forma. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência do seu passado. Primeiro, experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Então, que isso seja, sim, utilizando essas áreas de experiência, vai usar no seu ministério. Experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Experiências também vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a sua época mais significativa com Deus? Experiência no ministério. Como você serviu a Deus no passado? E experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos, provações você aprendeu? É uma ótima categoria experiências árduas que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor, sabia disso? Na verdade, é muito provável que o seu maior ministério surja de uma maior dor. Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que outro casal que tenha um filho padecendo do mesmo mal? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por um amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas a fim de capacitá-lo. Olha aqui, a ministrar às outras pessoas. A Bíblia diz, ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar os outros.
Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhes o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a nossa experiência, a nossa dor, faz com que agora possamos ajudar aqueles que estão passando por situações semelhantes que passamos, e agora nós temos como ajudá-los. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa: as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida. Aquelas que você queria esconder e esquecer são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de parar de encobri-las e deve admitir honestamente as suas faltas, fracassos e temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhe contamos como a graça de Deus nos ajudou na fraqueza, do que quando fazemos alarde sobre a nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre os seus acessos de depressão. Ele admitia: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que Ele faça assim sempre. Experiência do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1, do 8 ao 10. Se Paulo tivesse mantido em segredo sua experiência de dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca se teriam beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiar os outros. Então, aquilo que você teve experiência e realmente te ajudou e te fortaleceu, você deve compartilhar. Como Deus fez na tua vida, como Ele te libertou, como Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, como Ele fez na tua vida. E isso vai ajudar a outros. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então vou repetir: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então não adianta nada acontecer com você. Eu tive uma experiência. Não, a experiência ela só vai ser importante no momento que você compartilha ela. O que você fará com o que você tem passado? Não desperdice sua dor, use para ajudar os outros. Após termos visto essas 5 vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para o seu serviço, espero que você venha apreciar mais profundamente a soberania de Deus e tenha uma ideia mais clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Deus preparou você, Deus preparou a mim. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da produtividade quanto da realização no ministério. Esta forma que Deus preparou é o segredo tanto de termos essa produtividade na realização do ministério. Para mais ajuda, você pode pedir, dentro do contexto, aqui o livro orienta que tem fitas, que você pode buscar, e aí é claro que é mais fácil você talvez buscar essa ajuda no próprio livro, que vai te orientar melhor. Mas eu creio que hoje aqui você já está sendo abastecido, não é verdade? Nós estamos trazendo com toda a riqueza, porque quando você adquire o livro que eu tenho aqui em minhas mãos, ele é muito bom, maravilhoso. Mas o que realmente para trazer para você, que a gente está tendo que desdobrar, é que muitas vezes no capítulo você tem o versículo. Ele fala do contexto e aí no versículo, ele não aparece o versículo aqui no capítulo. Ele te coloca o número, capítulo 31, ali tem o número 1, que é o versículo que nós temos que trazer. Então muitas vezes esse versículo está no final do livro.
E aí sim, a dificuldade maior para trazer para você com mais facilidade para você entender, eu tenho pego agora esse versículo, está lá no final do livro, e trago agora para o capítulo. E aí sim você consegue entender muito melhor, porque não somente você vai ter o contexto total do capítulo, mas também você vai ter o versículo que a gente está passando para você. E se você tiver que fazer isso no livro, vai ser mais complicado, ok? Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidade na área de interesse do seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Quanto melhor o enquadramento, mais bem-sucedido você será. E assim nós terminamos o 31º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Um versículo para memorizar: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4,10. E uma pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Amém? Antes de orar, só já preparando, porque lembrando, nós estamos no capítulo 31, vamos encerrar no capítulo 40. Aí encerra esse estudo. Mas logo em seguida eu vou começar um estudo que está realmente no meu ministério há muitos anos, e com ele nós conseguimos ajudar muitas pessoas a entender a palavra de Deus, que é o discipulado. Então desde já estou passando para você que nós tínhamos ele gravado em áudio, mas nunca tivemos gravado assim como estamos fazendo aqui nessas lives. Então eu irei gravar. Tudo nós iremos começar assim que terminar essas 40, possivelmente semana que vem. Então nós vamos começar sobre a Bíblia, tudo o que você precisar saber sobre a Bíblia, as perguntas, sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar o que acontece depois da morte, o que é necessário para ser salvo. Iremos falar se existe realmente o inferno ou não. Nós iremos também falar sobre benefícios da salvação, o plano da salvação, certeza da vida eterna. Então, coisas boas, são 11 lições no total que eu creio que vai ficar gravada até como legado para que você possa sim abençoar muitas pessoas. Eu creio que vai ser bênção. Esteja orando desde já, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente finalizar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por esse capítulo 31, sabendo que o Senhor nos fez com todas essas habilidades. Ajuda o teu filho, a tua filha a saber, ó Deus, a desenvolver essa habilidade para o teu reino, para glorificar o teu nome. Mesmo essas que ela já sabe que tem, que o Senhor possa usar também para glorificar a ti. Caia por terra toda ação do inimigo contra ela, que o Senhor venha abençoar a sua saúde, as suas finanças, os seus sonhos, seus projetos, ó Deus, sua vida financeira. Caia por terra tudo que não é teu e enche ela do teu espírito, Pai, que através desse estudo haja libertação da tristeza, da depressão, síndrome de pânico, da opressão. Se tiver enferma, que haja cura agora acontecendo. Se, ó Deus, a questão financeira não está bem, que o Senhor dê condição dessa pessoa adquirir riquezas, ser próspera, e nesse desejo também, ó Deus, que ela possa ser fiel ao Senhor na entrega das suas ofertas, dos seus dízimos, e não somente isso, mas abençoe, ó Deus, a todos que de alguma forma têm também ouvido, assistido essas lives e que sejam grandemente abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus, se Deus permitir, amanhã novamente o capítulo 32. Um abraço no coração, em nome de Jesus.